Imagine estar em casa, em uma noite tranquila, e de repente ser puxado por uma luz misteriosa que atravessa a janela, enquanto objetos flutuam ao seu redor. Desapareceu de forma inexplicável e reapareceu 755 quilômetros de distância apenas 4 horas depois. Encontrada confusa, com marcas estranhas no corpo e sinais de que semanas haviam se passado, ela relatou ter estado em uma sala branca e ter sido abordada por uma entidade de 2,5 metros de altura. Mas o que torna essa história ainda mais assustadora: o desaparecimento de seu marido e sua amiga, seguido de rumores sobre perseguições por homens de preto. Este é um dos casos de abdução mais perturbadores e intrigantes já registrados. Você está preparado para desvendar este mistério? Você já se perguntou o que realmente acontece no céu e no mar? O que está oculto além do que os olhos humanos podem ver? Bem-vindo à Constelação Imaculada, onde os mistérios do cosmos se tornam realidade. Aqui, vamos além da ciência, explorando relatos de encontros com seres de outros mundos, avistamentos que desafiam todas as explicações e teorias que o governo não quer que você saiba. Prepare-se para questionar tudo o que você acredita sobre o universo. A verdade está lá fora, e nós vamos atrás dela. Inscreva-se agora, porque a realidade que você conhece pode nunca mais ser a mesma. Em 4 de outubro de 2001, a pequena cidade rural de Gandaia, localizada em Queensland, Austrália, seria palco de um dos casos mais intrigantes da ufologia moderna. Amy Hilance, de 22 anos, vivia com seu marido Keith Hilance, de 39 anos, e uma amiga, Petra Heller, de 35 anos. Juntos, eles trabalhavam para transformar a vinícola Vispering em um empreendimento próspero. O local era remoto, cercado por vegetação nativa, e a casa improvisada onde estavam era composta por 2 quartos acoplados a um trailer e uma sala central. Naquela noite, depois de um dia exaustivo trabalhando na propriedade, Petra foi para seu quarto, Keith se recolheu ao outro, e Amy decidiu descansar no sofá da sala, assistindo TV. O silêncio da noite foi interrompido por volta das 23h15, quando Petra acordou com uma luz intensa que vinha de fora da casa. Intrigada, levantou-se para verificar e foi surpreendida por uma visão surreal. Amy estava flutuando no ar, envolta em um feixe de luz que emanava de um objeto prateado visível pela janela. O objeto tinha uma forma discoide e pairava sobre uma árvore próxima à casa. A luz parecia não apenas envolver Amy, mas também levitar pequenos objetos ao redor dela. Petra, paralisada pelo choque, tentou processar o que estava acontecendo. Antes que pudesse reagir, desmaiou devido à intensidade do que presenciava. Quando recobrou a consciência minutos depois, Amy não estava mais lá, e o objeto misterioso havia desaparecido no céu escuro. A sala estava desarrumada, com a janela quebrada e os pertences caídos no chão. O que parecia ser um evento comum naquela noite isolada rapidamente se transformou em um mistério de proporções inimagináveis. Em estado de completo desespero, Petra correu até o quarto de Keith e o acordou aos gritos. Inicialmente confuso, Keith notou a janela quebrada e os objetos espalhados na sala, enquanto Petra tentava explicar o que havia visto. Apesar da incoerência inicial de seu relato, ela conseguiu descrever a luz intensa, a levitação de Amy e o objeto prateado que pairava sobre a casa. Keith ficou incrédulo, mas o desaparecimento de sua esposa o levou a agir rapidamente. Os dois realizaram uma busca pela propriedade, vasculhando os arredores em busca de Amy, mas não encontraram nenhum sinal dela. Incapazes de compreender o que havia ocorrido, decidiram chamar a polícia local. Às 23h40, entraram em contato com a delegacia de Taro, responsável pela região, relatando que Amy havia desaparecido de maneira inexplicável. Na ligação, Petra insistiu que Amy havia sido levada por uma luz emanada de um objeto voador. Pouco tempo depois, os policiais chegaram à propriedade, incluindo o oficial Robert Maragna, encarregado da investigação inicial. Petra relatou novamente o que havia presenciado, enquanto Keith, visivelmente abalado, tentava manter a calma. A investigação preliminar revelou detalhes intrigantes.
Além da janela quebrada, um dos arbustos próximos apresentava marcas de queimadura, como se tivesse sido exposto a altas temperaturas. A estrutura da janela estava danificada e a tela de proteção havia sido rasgada. Essas evidências corroboravam parte do relato de Petra, mas o caso estava longe de ser compreendido. A equipe policial, agora intrigada, intensificou a busca por pistas e começou a mapear os arredores na esperança de localizar Amy e entender o que poderia ter acontecido. Às 3 horas da madrugada, enquanto a investigação na propriedade ainda estava em andamento, um telefonema inesperado trouxe uma nova reviravolta ao caso. Uma mulher da cidade de Mackay, localizada a impressionantes 755 quilômetros de Gandaia, entrou em contato com a polícia local relatando ter encontrado uma jovem confusa em um posto de gasolina. Ao socorrê-la, a mulher descobriu que a jovem se identificava como Amy Lance. Essa notícia causou alívio imediato a Keith e Petra, mas também levantou um mistério ainda mais profundo. Como Amy poderia ter percorrido essa distância absurda em tão pouco tempo? Keith e Petra foram informados sobre a ligação e, sem hesitar, começaram a organizar sua viagem para Mackay. Enquanto isso, os policiais de lá verificaram a condição de Amy. Ela estava desorientada, mas fisicamente ilesa, com exceção de alguns detalhes intrigantes. Sua memória era vaga, e ela parecia incapaz de lembrar exatamente como havia chegado ao posto. Amy apenas repetia que havia acordado em meio a uma área arborizada próxima ao local e caminhado até encontrar luzes. A distância entre Gandaia e Mackay era suficiente para exigir pelo menos 8 horas de viagem de carro, mas entre o momento do desaparecimento de Amy e sua localização haviam se passado apenas 4 horas. Mesmo com o alívio de saber que Amy estava viva, os detalhes que cercavam o caso tornavam a situação ainda mais enigmática. A polícia, agora trabalhando em conjunto com as autoridades de Mackay, começou a construir uma linha do tempo para compreender os eventos e decidiu interrogar Amy para coletar mais informações sobre o que realmente havia acontecido. Já no hospital, Amy foi entrevistada pela polícia local. Ainda confusa e fisicamente debilitada, ela começou a descrever os eventos que lembrava. Sua última memória clara era de estar deitada no sofá, sentindo-se sonolenta. Quando acordou, encontrou-se em um ambiente completamente diferente, uma sala retangular, toda branca, iluminada por uma luz intensa que parecia vir tanto das paredes quanto do chão. Ela não conseguiu identificar a fonte dessa iluminação. Enquanto observava a sala, Amy percebeu que estava deitada em uma espécie de mesa e que, apesar da estranheza do local, sentia-se inexplicavelmente calma. Ao tentar chamar por ajuda, ouviu uma voz masculina, firme, mas tranquilizadora, ecoando no ambiente. A voz instruiu Amy a manter a calma, assegurando que nenhum mal seria causado a ela. Momentos depois, uma abertura surgiu em uma das paredes e uma figura alta entrou na sala. O ser tinha cerca de 2,5 metros de altura, vestia um macacão único e usava uma máscara preta que cobria o rosto, mas deixava visíveis os olhos, o nariz e a boca. Amy relatou que a entidade parecia comunicar-se diretamente com ela, mesmo sem movimentar os lábios, transmitindo novamente que estava segura e que seria devolvida em breve a um local próximo de onde havia sido retirada. Depois disso, ela descreveu ter sentido uma forte sonolência, adormecendo novamente. Sua próxima lembrança foi acordar em meio a árvores, com o cheiro salgado do mar ao fundo. Desorientada, mas movida por instinto, conseguiu caminhar até um posto de gasolina, onde pediu ajuda. As declarações de Amy surpreenderam a todos e aumentaram ainda mais o mistério em torno do caso. Após seu resgate, Amy passou por uma avaliação médica detalhada que revelou evidências perturbadoras. Além de estar visivelmente exausta, apresentava marcas triangulares na parte interna da coxa direita e nos 2 calcanhares, como se fossem cicatrizes recentes. Nenhum dos médicos conseguiu determinar a origem dessas marcas, que pareciam estar em estágios avançados de cicatrização, sugerindo um tempo de recuperação incompatível com as poucas horas que se passaram desde seu desaparecimento. Outro detalhe chamou a atenção.
Poucos dias antes, Amy havia tingido o cabelo de loiro, mas quando foi encontrada, sua raiz já estava crescendo significativamente, revelando a cor natural. Especialistas estimaram que o crescimento correspondia a várias semanas, o que era inexplicável considerando o intervalo de apenas 4 horas desde sua abdução. Além disso, os pelos de seu corpo estavam mais longos do que o normal para o período, o que contradizia seus hábitos pessoais, já que Amy costumava se depilar quase diariamente. Essas mudanças físicas levantaram a teoria de que Amy poderia ter vivenciado o tempo de forma diferente, como se semanas tivessem se passado para ela enquanto apenas horas transcorreram na Terra. Para os investigadores, essas evidências físicas eram difíceis de ignorar e forneciam credibilidade ao relato de Amy. Embora ainda não houvesse explicações concretas, o caso começou a atrair a atenção de ufólogos e especialistas em fenômenos inexplicáveis, que viam na experiência de Amy um possível indício de interação extraterrestre. Com o caso ganhando complexidade, Diane Harrison, uma renomada pesquisadora de ufologia da Austrália, foi convidada a participar da investigação. Diane contatou seu colega Bill Shalker, especialista em abduções e fenômenos relacionados a luzes, para analisar os eventos. Juntos, decidiram visitar a propriedade em Gandaia, onde tudo havia começado. Ao chegarem, foram recebidos por Keith e Petra, que descreveram em detalhes os acontecimentos da noite da abdução. Durante a análise do local, Diane e Bill observaram algo curioso. O cachorro que vivia na propriedade parecia ter um comportamento incomum. Ele constantemente pulava em direção à janela quebrada, algo que, segundo Keith e Petra, não era habitual antes do incidente. Diane especulou que poderia haver algum tipo de energia residual que estivesse afetando o animal. Contudo, a falta de instrumentos avançados no momento dificultou a obtenção de provas concretas. Diane e Bill também encontraram vestígios já mencionados pela polícia, como as queimaduras em um arbusto próximo à janela e danos estruturais que sugeriam exposição a altas temperaturas. No entanto, nenhuma evidência adicional foi encontrada que pudesse confirmar definitivamente a presença de uma nave ou algum tipo de tecnologia desconhecida. Apesar disso, os investigadores acreditavam que a combinação do relato de Amy, as marcas físicas e o comportamento atípico do cachorro indicavam que algo extraordinário havia ocorrido. A investigação, porém, estava prestes a tomar um rumo inesperado. Enquanto Diane e Bill aprofundavam suas investigações, uma nova surpresa tomou conta do caso. Durante uma visita planejada para entrevistar Amy, Keith e Petra, os investigadores descobriram que o trio havia deixado o local às pressas sem avisar. Ao chegarem no alojamento onde estavam hospedados, Diane e Bill encontraram apenas pertences deixados para trás e nenhuma pista sobe para onde haviam ido. As tentativas de contato telefônico resultaram em caixas postais e mensagens sem resposta. Dias depois, Keith finalmente entrou em contato com Diane. Nervoso, ele afirmou que haviam sido abordados por homens de preto, figuras frequentemente associadas a casos ufológicos e teorias conspiratórias. Segundo Keith, esses indivíduos o seguiram e os confrontaram, exigindo que alterassem suas versões dos eventos. Ele relatou que, após a abordagem, sentiu que a segurança de Amy, Petra e dele próprio estava em risco. Afirmou também que eles haviam decidido deixar a área por medo de represálias. A explicação de Keith adicionou uma nova camada de mistério ao caso. Embora houvesse quem especulasse que o desaparecimento do trio era uma tentativa de escapar do escrutínio público, outros viam a atitude como uma possível resposta a intimidações reais. Independentemente da razão, o sumiço do grupo dificultou ainda mais a investigação, deixando Diane, Bill e a comunidade ufológica com poucas pistas concretas para prosseguir. O desaparecimento de Amy, Keith e Petra dividiu opiniões entre os investigadores e o público. Algumas pessoas começaram a questionar a legitimidade do caso, sugerindo que o trio poderia ter inventado a história para atrair atenção ou obter ganhos financeiros. Essas teorias ganharam força quando rumores circularam de que eles teriam tentado vender sua versão dos eventos para a mídia local, o que nunca foi confirmado. Apesar das suspeitas,
Muitos elementos do caso continuavam desafiando explicações simples. As mudanças físicas em M, incluindo o crescimento acelerado do cabelo e os padrões anormais de cicatrização, permaneciam como evidências que os críticos não conseguiam descartar. Além disso, o envolvimento inicial da polícia e os depoimentos consistentes de Petra sobre o que viu fortaleceram a credibilidade do relato, mesmo diante das controvérsias. Os ufólogos que acompanharam o caso também defenderam a possibilidade de que o trio tenha sido coagido a se afastar. Diane e Bill, após suas investigações no local, concluíram que havia fatores inexplicáveis no incidente. Para eles, a coerência dos relatos e a ausência de motivações financeiras evidentes sugeriam que algo genuíno havia acontecido. Contudo, sem novas informações ou acesso ao trio, as dúvidas sobre a verdadeira natureza do evento continuaram a pairar. O envolvimento direto da polícia desde o início do caso trouxe uma credibilidade incomum a uma história de abdução. Os investigadores que chegaram ao local logo após o desaparecimento de M relataram condições atípicas na cena, como as queimaduras nos arbustos e os danos estruturais na janela, corroborando aspectos do relato de Petra. Esses elementos foram documentados nos relatórios oficiais, tornando o caso único em termos de validação inicial. Além disso, os exames médicos realizados em M logo após seu reaparecimento revelaram anomalias que reforçaram a ideia de que ela havia passado por uma experiência extraordinária. As marcas triangulares em seu corpo e o crescimento incomum de cabelo e pelos eram evidências físicas que intrigavam tanto médicos quanto ufólogos. Embora essas descobertas não pudessem ser explicadas pela ciência convencional, também não foram descartadas como fraudes, dada a dificuldade de replicar esses efeitos em tão pouco tempo. Para muitos estudiosos do fenômeno ufológico, o caso M. Lance representava um dos relatos mais bem documentados de abdução. A combinação de evidências físicas, testemunhos consistentes e o envolvimento oficial da polícia colocavam essa história em um patamar acima dos relatos comuns. Ainda assim, a falta de explicações concretas e o desaparecimento do trio deixavam lacunas importantes, mantendo o mistério vivo e desafiando os limites do que é considerado possível. O paradeiro de M, Keith e Petra permanece um mistério até os dias atuais. Rumores indicam que o trio foi visto em locais tão distantes quanto o norte da Inglaterra, mas nenhuma dessas informações foi confirmada. Diane Harrison e Bill Shalker tentaram diversas vezes restabelecer contato, mas todas as tentativas foram infrutíferas. O silêncio dos envolvidos e sua repentina partida alimentaram teorias de que eles poderiam estar se escondendo para evitar represálias ou para escapar de um trauma que jamais quiseram reviver. O caso continua sem explicações definitivas. Para alguns, a hipótese mais provável é de que tudo não passou de uma fraude elaborada, talvez com a intenção de atrair atenção ou recursos financeiros. No entanto, para outros, as evidências físicas, os relatos consistentes e o envolvimento de autoridades oficiais apontam para um evento genuíno de abdução, colocando o caso entre os mais fascinantes da história da ufologia. Apesar das inúmeras investigações e teorias, nenhuma conclusão foi capaz de esclarecer como M percorreu 755 quilômetros em apenas 4 horas, ou como seu corpo apresentou sinais de que semanas haviam se passado para ela em um curto intervalo terrestre. Este enigma, que mistura a ciência, mistério e o desconhecido, continua a intrigar investigadores, entusiastas e céticos, mantendo vivo o interesse no caso como um dos maiores mistérios modernos.